E aí, já está preparado para sua próxima mudança na medicina? Te garanto que vai ter. Independente da fase que você esteja, sempre vão ter novas mudanças. E eu acredito que tem muita coisa para a gente conversar e trocar experiências a respeito desse assunto. Eu acabei passando por mudanças muito maiores do que estava previsto. Então, quem sabe um pouquinho mais aí da minha história, sabe que eu fiz faculdade anteriormente, fiz ciência da computação, depois veio a mudança para dentro da medicina, e inclusive nesse vídeo aí bem antigo, tava de cabelo preto, por sinal, tudo eu tentei ao máximo trazer para vocês nesse mesmo sentido, em que por mais que você tenha um cenário completamente diferente, sempre tem alguma coisinha para poder agregar. E nessa época eu ainda trouxe outros colegas, amigos, para poder discutir sobre o tema e trazer a realidade deles para vocês também terem algo para absorver. Só que eu passei por muita coisa de lá para cá, muito mais do que nessa época. Então a gente tem diversos pontos para poder discutir, seja das mudanças ao longo da faculdade de medicina, seja para mim a mudança mais crítica, que é exatamente na hora que a gente forma, em que a gente acaba assumindo os plantões e você passa a ser o responsável pela assistência. É aquele momento que você realmente começa a ter que tomar decisões. Então isso acompanha com muita ansiedade, depende de quais escolhas você vai fazer, pode mudar bastante o seu sentimento perante seus plantões, seus trabalhos. Então eu quero ter toda essa discussão, mas não parar por aí, porque depois dos plantões, em algum momento você vai decidir fazer alguma residência médica. E eu passei por isso e a minha ainda foi turbulenta. Então tem muita coisa para a gente conversar, obviamente alguns pontos são um pouquinho mais sensíveis e eu vou deixar para poder discutir de forma mais superficial, até para poder proteger outros interesses, outras pessoas que podem estar envolvidas na história, mas eu acredito que ainda assim os aprendizados a gente vai conseguir tirar daí. Então eu vou fazer só um cafezinho e a gente vai reabrir essa porta do M3R para a gente poder trocar experiências, ter muito o que discutir aí ao longo das semanas e como eu sempre digo, são vocês que vão definir aí qual é a nossa rota. Só dizer nos comentários que enquanto eu faço um cafezinho aqui, eu deixo você pensar, o que é que eu queria discutir sobre outros tópicos? O que é que se você estivesse comigo aqui para a gente tomar esse cafezinho, você gostaria de conversar? Cafezinho na mão. Agora estou mais do que preparado para a gente bater esse nosso papo. Como eu disse, o tema de hoje são as grandes mudanças na jornada de medicina. E eu considero que mesmo que a gente tenha diversas micromudanças aí ao longo dessa jornada, até porque a cada semestre é uma mudança, por exemplo, eu acredito que tem 5 que são grandes mudanças. Grandes porque muda muito o seu cenário e você normalmente tem que tomar decisões importantes nesses momentos. Então, por isso, eu vou focar nesses 5 grandes momentos. Desses 5, vocês vão perceber que o terceiro, para mim, é o mais crítico, mas é de forma disparada, sem comparação. Tanto que, se você, depois que eu conversar sobre ele, perceber os produtos que a gente tem hoje, por exemplo, na plataforma do Medicina Resumida, é praticamente focado nesse grupo. Mas a gente vai falar um a cada um. Começando, eu quero antes combinar algo. Para aquela galera que não passou ainda na faculdade de medicina, aquele vídeo que eu brinquei anteriormente, de que eu ainda estava de cabelo preto, que eu não tinha ganho ainda essa skin grisalha que a residência me deu, é um vídeo que eu acho que por mais que tenha muito tempo ainda agrega bastante. Mesmo que eu regravasse, não ia agregar tanto. Por quê? Porque eu consegui trazer diversos colegas com a mente fresca sobre suas situações para estar ali. E isso faz que a gente tenha múltiplas facetas e que você, por exemplo, tenha uma chance maior de se encaixar na história dele. Porque se eu conto só a minha, aquela galera que veio de outra experiência, que veio de outra profissão, no meu caso, eu já estava mais velho, já era formado em ciência da computação, já tinha minha própria empresa, tinha inclusive negociado com pessoas importantes, inclusive de transmissoras grandes da TV aberta, para poder fazer projetos. Então, a minha história forçou eu a amadurecer minha cabeça. Então, eu retornar para a faculdade de medicina foi todo um desafio.
Então, para aquela galera que já trabalha há muito tempo, é mais fácil de se encaixar com a minha história e que de alguma forma eu acrescente algo. Só que os demais, por exemplo, o colega que saiu da escola e foi diretamente para a faculdade, não vai se enxergar. O colega que saiu do interior, largou a família para trás, veio morar sozinho na capital para fazer a faculdade, não vai se enxergar na minha história. Então, por isso, eu acredito que esse conteúdo lá, por mais que seja antigo, ainda é válido para a galera que não passou ainda. Combinado? E aí pronto. Qual é meu segundo combinado para a gente realmente começar? Meu segundo combinado é que a cada momento desse, como é que eu vou tentar trabalhar? Eu vou tentar trazer quais são os principais desafios que eu enxergo nesse momento, trazer como foi a minha experiência durante esse período e dentro dessa experiência, eventualmente, se eu conseguir, trazer alguma coisa que me ajudou. Porque pode ser o que você esteja precisando, às vezes é um conselho, é uma dica, alguma coisa do tipo. Combinado? Então vamos para o primeiro momento, já que a gente ignora o pré, o primeiro grande momento é a entrada na faculdade de medicina. Eu considero essa uma grande mudança e eu acredito que ninguém aí vai contestar que realmente você sair de um cenário e mudar completamente para o outro é uma grande mudança na jornada. Inclusive é o início da sua jornada. Porém, eu acredito que você pode se encaixar em dois grupos, inclusive aproveitando esse discurso que eu acabei de fazer. Ou você é uma pessoa mais experiente que está mudando de profissão, ou você é uma pessoa que está fazendo aquela jornada esperada, que saiu da escola, eventualmente passou pelo cursinho, mas está entrando ali na sua primeira faculdade. E eu estou diferenciando esses dois grupos porque eu acredito que o principal desafio dessa época são diferentes para esses dois grupos. Começando com o grupo mais jovem, que é o que eu disse, é mais natural para eles estarem ali. O que eu acredito que é seu principal desafio é você compreender um momento diferente quando comparado com a seu prévio, que era a escola. O que é que eu quero dizer? Na escola, você tinha todo um acompanhamento, toda uma preocupação de professores, te enxergava como um adolescente, eventualmente alguém até podia te tratar até como criança ainda, era aquele sentimento de que tinha que cuidar de você, se preocupar com o seu desempenho, se você não fosse bem, talvez chamar seus pais para poder conversar, tentar fazer alguma estratégia, entender qual poderia ser sua dificuldade, por aí vai. Não estou dizendo que essa é a realidade de todo mundo, só estou te dizendo que isso é muito comum na escola. Na faculdade, não. Na faculdade, ninguém vai chamar pai de ninguém para poder conversar e falar com eles: olha, a gente precisa ver o que é que está acontecendo, porque seu filho não está tendo um bom desempenho. Não, não. Você é largado. E você realmente acaba tomando as rédeas da sua formação. E isso, o quanto antes você entender, para você vai ser melhor. Porque você vai perceber de que se você for fazendo só um feijão com arroz, a vida vai te cobrar lá da frente. Então, por mais que você vá tirando boas notas, e eu digo boas notas, não notas excelentes, mas só passando mesmo, talvez alguns conhecimentos que você só decorou vão ser cobrados lá na frente e você vai começar a ter dificuldade. E aí eu preciso, inclusive, comparar um pouquinho com a faculdade de computação. As avaliações, para mim, são muito, mas muito distintas em nível de dificuldade de computação para medicina. Eu sempre brinquei com meus colegas que medicina é difícil de passar, ou seja, de você entrar na faculdade, mas é fácil de formar. Computação ao contrário, era fácil de você entrar, porque a concorrência era muito menor, só que era difícil de formar. E aí, só por comparação, eu acredito que eu devo ter visto ao longo da faculdade de medicina no máximo do máximo, 5 pessoas perderem alguma disciplina, dos que eu tive contato. E aí, quando eu penso em computação, foi totalmente invertido. Eram duas turmas de 50, ou seja, eram 100 alunos, e somando as duas turmas, apenas eu e mais dois colegas nos formamos num período que é o período de 4, era 5 anos, eu não lembro exatamente, mas sem perder nenhuma matéria. Ou seja, era relativamente comum, tanto que tinha um semestre que tinha duas disciplinas que a tradição, o comum e a brincadeira era que você tinha que escolher uma das duas para poder passar. Tanto que tinha colegas que já chegavam nessa e pegavam uma só, para não correr o risco de se sobrecarregar. Então eram provas muito mais lógicas e que você tinha que pegar o conceito, trabalhar para poder realizar a prova. Então, se você não juntasse o seu raciocínio com a base de conhecimento, você facilmente não ia bem nas provas. Tanto que às vezes a gente tinha que. A prova era executar algo. Então, por exemplo, eu tinha que criar determinado sistema, ou um jogo, ou alguma coisa do tipo, e tinha que funcionar. Então, se naquele tempo ali que você tinha para poder entregar não funcionasse, não funcionou.
então sua nota era baixa. Na faculdade de medicina, por outro lado, eu acredito que é uma carga muito mais teórica que te puxa para o decoreba. Pouco você raciocina. Eventualmente, mais para frente, você é até cobrado um pouco mais de raciocínio, mas você sabe o que é que você estudou, quais foram os casos. Então, tipo assim, é muito direcionado. Por mais que você não vá sair tirando excelentes notas, e dificilmente você perde. Conseguiu entender qual é meu ponto? Então, dificilmente algo vai te chamar a atenção que você não está sendo bem formado logo no início, nesse momento. Então, quanto antes você perceber que você precisa ter postura e correr atrás, melhor vai ser sua jornada dali para frente. E o outro grupo, para a gente adiantar, o outro grupo é o grupo que eu me encaixo, que é o grupo que está vindo de outra experiência. E como você está vindo de outra experiência, para mim, logo, o meu principal conselho que eu me daria, porque eu tive essa dificuldade, é: entenda que o movimento natural são deles, não seu. O que eu quero dizer não é que você está errado ou que foi algum problema você estar mudando de profissão. Ao contrário, eu sempre estimulo que você corra atrás para estar trabalhando com algo que você goste, que você tenha realmente tesão de ir para lá, porque você vai fazer diferente aquilo. E para mim funcionou muito bem. Só que você tem que entender que quem acaba chegando no nível de maturidade esperado é o outro grupo. O outro grupo que vai fazer essa transição de uma forma em que a sociedade e os professores esperam. Então, você chegar mais maduro, com maior nível de responsabilidade e tal, vai ser um ponto positivo para você, provavelmente. Eu só estou mais uma vez generalizando. Mas, por outro lado, você vai ver que você tende a ter mais desconforto com determinadas situações. Como, por exemplo, às vezes era uma reunião pequena para resolver um trabalho e às vezes a gente perdia um tempo gigantesco para tentar resolver pequenas coisas, porque era muita brincadeira, muita conversa. Então, aquele sentimento de oba-oba que você vê ser mais frequente no grupo mais jovem, às vezes vai te incomodar. Então, isso me incomodou bastante e eu tranquilamente me daria esse conselho. Releva. Releva, tenta focar no seu, porque para você, aproveite o que é vantajoso e ignore o que tá te incomodando ali. Mas vai ter hora que não vai ter jeito, porque vai ter hora que vai te prejudicar. E aí não tem muito o que fazer. Mas eu gostaria de te adiantar que o principal desafio para você vai ser esse daí. E aí, para os dois, eu acredito que é aquela sensação de que você está chegando e vai se cobrar muito por ser uma área de saúde, pois você considera que lá na frente você vai dar assistência, você vai estar se preocupando em tratando com vidas. Então, se você não se formar bem, você vai cometer erros que vão ter impactos muito grandes. Então, em algum momento você vai se cobrar por isso. E isso reflete muito naquela história muito clássica do calouro que quer fazer tudo. O calouro quer tirar xerox de tudo. Ele quer participar de todas as ligas possíveis, por mais que não tenha possibilidade dele entrar. Ele quer fazer curso de coisa avançada que ele não sabe nem direito o que é, mas ele acha que vai agregar e vai fazer ele sair na frente de alguma coisa. Ele quer assistir aulas mais avançadas para já linkar com aquilo que ele está estudando, e aí ele acha que aquilo dali também vai ser um grande diferencial, e sinceramente não. Então, assim, é para você também, de forma geral, relaxar nesse momento, mas também se cobrar. É um equilíbrio muito difícil de se fazer, mas quando eu chego para você e digo, ó, existe esses dois cenários, eu espero que você reflita, entenda e busque o seu equilíbrio, porque realmente não vai ser simples. Então você vai ver aquela jornada clássica do calouro que anda com 200 livros e no final tá lá o veterano com uma caneta na mão. É bem clássico, é assim mesmo, mas não significa que você não vai estudar no final. É só que você não vai estar tão preocupado em pegar todos os tipos de livro possíveis na biblioteca e tirar xerox de tudo, porque você já compreendeu que você consegue fazer muito bem feito sem uma necessidade de ansiedade e desespero. Combinado? Vamos para o segundo grande momento, a segunda grande mudança? O internato. E aí tem alguém aí com certeza achando estranho. Diego, você está querendo me dizer que ao longo da faculdade inteira não tem nenhuma outra grande mudança? Você disse que eram cinco. E dentro dessas cinco, você já pulou da entrada para o internato? Uhum, é isso mesmo. Eu estou querendo te dizer que tem várias micromudanças. Muita coisa vai ser importante ao longo da faculdade. Mas uma mudança de cenário importante em que você vai ter um outro contexto e outras preocupações, o internato. Sem dúvida. Por quê?
Porque, por mais que você tenha conteúdos práticos, às vezes até desde o primeiro semestre da faculdade, você já vai para o hospital, faz anamnese, eventualmente o contato com algum ambulatório, por aí vai. Você vai ter contato com o paciente, mas o seu nível de assistência é minúsculo. Diferente do internato. No internato é uma imersão. Então, por mais que você, ao longo do ciclo clínico, foi para o hospital, acompanhou o ambulatório, atendeu, não se compara ao nível de imersão que é o internato. Quando você se torna um dos elos da assistência. Significa que, por mais que você não tome a decisão final, muito do que você faz já há um nível de responsabilidade. E aí, para mim, o grande desafio que tem aí, e aí eu não vou mais diferenciar em grupo nenhum, agora todo mundo está no mesmo bolo, é que você vai estar com a mente dividida. Você vai estar com a cabeça dividida entre eu estudo para a vida, ou seja, eu vou aproveitar ao máximo aquele momento do internato, aquele rodízio que eu estou, e vou aprofundar os assuntos porque eu vou me tornar um médico melhor, ou eu vou tentar estudar direcionado para a residência médica. É muito difícil essa decisão. Parece que é simples, seria muito fácil para mim chegar aqui e só falar assim, ó, estude para a vida, isso vai acabar te ajudando para a prova e é o caminho certo a se fazer. Desculpa, mas não dá para ser tão simplista. O ponto é, vai ter algumas pessoas que vão ter muito claro na sua cabeça de que assim que eles saiam da faculdade, eles vão fazer a prova direto. E mesmo assim, eles não estão preocupados em trabalhar, eles querem direto entrar logo na residência, eles têm uma estrutura por trás, os pais já estão ali, eventualmente até o pai ou a mãe, um tio, alguma coisa já é médico e tá falando, ó, entre na residência que você vai trabalhar junto comigo no consultório, ou seja, vai te apadrinhar para você fazer sua jornada. Então tem pessoas que estão com isso muito direcionado e sabem que vão seguir o rumo de alguma especialidade. É muito difícil eu chegar aqui, dar uma de bonzão e dizer para essa galera e falar assim, ó, estude tudo, porque lá na frente você vai precisar. E talvez não. Então não estou te dizendo para você ser um mangueado, negligenciar, ser banda voou no internato, nada disso. Mas quando você para estudar, você vai dar algum grau mais de prioridade para as provas. Então você não vai colocar nas costas o peso de você estar deixando de fazer isso nos seus colegas. Não faça isso de forma nenhuma, porque você vai ficar extremamente mal visto e o mundo gira. Você não sabe como vocês vão trabalhar juntos lá na frente. Então não sobrecarregue ninguém. Faça seu trabalho, faça sua função. A única discussão aqui é o seu foco do estudo. O seu foco do estudo pode ser sim algo mais direcionado para a residência se você já tem o seu caminho muito claro. Entretanto, se seu caminho não é tão óbvio assim, se existe alguma mínima chance de você mudar de especialidade, ter que trilhar seu próprio caminho, eu optaria pelo foco no internato. Te digo isso porque, como eu já, inclusive, também comentei em outros conteúdos, de todo mundo que eu tive contato na faculdade de medicina, apenas uma pessoa não mudou de especialidade, que inclusive é Kevin, que dá aula para vocês aqui no Medicina Resumida. Ele, desde o primeiro semestre, entrou querendo neuro e está terminando agora a residência de neuro. Então, assim, esse daí é o único exemplo que eu consigo citar de alguém que entrou na faculdade sem mudar de nada da sua opinião quanto à especialidade que queria. Os demais, e acredite, tinha gente que a gente tinha certeza absoluta, porque fazia liga daquilo, acompanhava por fora apenas aquela especialidade, e tinha certeza e sempre falou que era uma especialidade X e mudou no internato. E às vezes mudou depois de formar. Então, como eu estou falando, se você acha que para você está muito claro e óbvio, é uma coisa. Mas se tiver qualquer grau de chance de mudar, estude para o internato. Qual é a diferença? A diferença é que quando você está em um determinado rodízio, e você estuda muito mais aquilo ali que você está fazendo, aqueles pacientes vão te ajudar muito a recordar aquele tema. Então, quando você estuda algo que você tem um paciente apresentando aquilo, quando você tenta recordar sobre o tema, você vai lembrar desse paciente. Aquele tema passa a ter uma cara. Então, você consegue ter um gatilho para recuperar aquelas informações. Faz muita diferença. Então, você abrir mão disso pelo estudo da residência tem que ser uma estratégia realmente muito clara na sua cabeça. Senão, você aproveitar esses outros momentos para você aprofundar e se expandir como bagagem, como um médico generalista, eu acredito que é um caminho muito melhor para você.
Inclusive, fazendo isso, vai te dar a oportunidade de você manter a cabeça mais aberta, porque nesse momento você pode mudar de especialidade, naquela que você tem a expectativa de fazer a prova. Tanto que, se você olha, às vezes, até vídeos de rotina anterior, quando eu ainda não tinha decidido pelo anestésio, eu me encantava com várias coisas que tinham nas especialidades entre os rodízios. Então, eu cogitei pediatria, depois considerei neonato, considerei cirurgia, e da cirurgia foi que eu pulei para anestésio. Então, teve todo um caminho aí de decisões, de mudança de opinião, e eu fui tentando fazer isso na medida que eu ia tendo mais informações. Então, se você mantém a cabeça aberta, você tem a oportunidade de conversar com os profissionais, tentar entender mais como é a rotina daquela especialidade, como é o perfil dos pacientes, qual é o padrão de trabalho, é só plantão, é consultório, é ambulatório, como é a remuneração também é importante. Então, são coisas que, se você foca só no que você gosta de estudar, pode ser que você se decepcione com isso lá na frente. E aí você queira mudar. E mais uma vez você pode. Só que isso vai, mais uma vez, te atrasar. Então é aquele momento que você pode se manter de cabeça aberta, por mais que você tenha a sua preferência, em tentar entender um pouco mais como são as outras especialidades. Então, esse momento em que você tem todos esses conflitos na sua cabeça, para mim é um grande momento por isso. Você vai estar ali na prática fazendo parte da assistência e com todos esses conflitos. Que eu vou somar mais um. O conflito de você pensar, e é real, que daqui a pouco vai ser você tomando as decisões. E o que é que eu quero dizer? Já já você forma. E quando você formar, aquele paciente que chegou e que você pôde discutir com o residente ou com o preceptor, vai ser você que vai deter as respostas. Por mais que você tenha colegas, às vezes você tem como pedir uma interconsulta ou alguma coisa, muitas vezes não. Então vai ser sua conduta que vai definir o prognóstico daquele paciente. Então, esse nível de responsabilidade também bate na sua porta nessa hora. Então, considero esse um grande momento, pois nossa cabeça está uma confusão e a gente está vivendo um momento que a gente precisa aproveitar ao máximo, porque para mim é o baú de ouro da faculdade de medicina. É onde você mais aprende, é onde mais você se forma e é onde faz mais diferença. Então, você vai estar com a cabeça um caos num momento muito importante. Então existem todas essas reflexões aí. E aí, só para rapidamente adicionar minha experiência nesse contexto, eu tinha uma outra faceta que era o medicina resumida desde o segundo semestre. Então, além de eu conciliar tudo isso, eu tinha que conciliar por causa da parceria, eu tinha que conciliar por causa do medicina resumida. Então, existia todo um conflito na minha cabeça somado a isso, outras responsabilidades. Então, eu tentei ao máximo me organizar para definir tempos equilibrados para cada coisa. Te digo que funcionou? Não tanto, mas de certa forma era um norte que me tranquilizava. Eu tentava equilibrar ali e, na medida do possível, tentava cumprir. Isso me trazia algum grau de conforto para eu poder executar minhas tarefas sem me sentir perdido. Então, esse foi um período que, inclusive, eu tive que tomar uma decisão importante, pois a gente estava naquela ascensão completa do Medicina Resumida, Cadite com a parceria, tinha criado plataforma, e foi um momento, inclusive, que eu decidi focar 100% na medicina. Tanto que a gente ainda encontra gente por aí que acredita que a gente ainda está na parceria. Inclusive, teve um plantão que eu dei tem uns 15 dias, mais ou menos, que um colega veio, me reconheceu, a gente ficou trocando ideia, e ele achava que a gente tinha vendido medicina resumida. Não, gente, a gente não vendeu, a gente apenas saiu. Eu foquei completamente na minha formação, eu queria focar 100% em ser médico, eu não queria ficar atrás de uma mesa, literalmente só tomando decisões, montando cursos e por aí vai. Então, não estou dizendo que isso é errado, mas não era algo que era para mim. Então, em 2019, que foi exatamente o ano que eu ia me formar, eu optei por sair, lá para o final de 2018, mais ou menos penúltimo, último semestre, e foquei completamente. Então são decisões que são importantes e que você vai precisar tomar nessa hora. Para mim, eu tive essa grande decisão. E a decisão entre residência ou internato, eu já tinha muito claro na minha cabeça. Para mim, o foco era o internato. Deixa eu só dar um golinho no meu café. Se não esfriar. Era um internato porque eu já sabia que uma vez que eu terminasse, eu queria me dar 2, 3 anos para eu poder formar uma base financeira e ir para a residência mais tranquilo. Eu queria tanto a experiência de trabalhar nas emergências, trabalhar aí fora, ter esse momento
amadurecer como médico, entrar na residência, inclusive com um pouco mais de bagagem, mas principalmente, sendo honesto com vocês, é porque eu queria criar minha reserva financeira e ir mais tranquilo, pelo menos para o R1. E foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhei por um bom período até que houve um gatilho que me fez estudar para a prova antes do que eu queria. Mas antes, eu preciso passar para o terceiro momento, que é exatamente o que eu disse que era mais crítico, que é você se formar. Aí, sem dúvida, é para mim o grande divisor de águas na nossa jornada. Por quê? Porque é a hora que a responsabilidade mais bate a porta. Nem se compara em você ser calouro, em você ser interno, e nem se compara com as mudanças que ainda vão ter dali para frente. Esse momento é o momento em que você está mais verde comparado com o nível de responsabilidade que você tem. E você vai entender essa minha comparação lá na frente. Porque aqui agora, e isso vai depender de como vai ser essa sua jornada, eventualmente você vai pegar pacientes muito graves, sendo que você não tem ainda uma devida experiência com aquilo. Por mais que você tenha sido super dedicado, por mais que você tenha acompanhado por fora alguém no plantão, que inclusive faz muita diferença, até comentei sobre isso em um conteúdo anterior que eu falei sobre você conseguir entubar mais vezes ao longo ainda da faculdade, isso te ajuda bastante, mas ainda assim não se compara ao sentimento que você tem quando você vai para um plantão. Você, por mais que divida com outro colega, você ainda assim vai ficar tenso. Porque você sempre vai pensar, pô, pode ter uma hora que ele está ocupado, eu estou sozinho, vou ter que tomar as decisões sozinho. Será que aquilo vai vir na minha cabeça? Será que eu vou lembrar do fluxograma, das doses? Como é que eu diluo tal coisa? Será que eu posso fazer direto? É em bolos? É no sorinho de 100? É onde que eu faço? Então, assim, todo mundo vai te perguntar determinadas condutas. Muita gente, principalmente se você for jovem, vai enxergar em você aí na experiência. Então, é um momento completamente crítico nessa jornada. E aí, é por isso que eu disse que se você olhar todos os nossos cursos que a gente tem dentro da plataforma, é direcionado para essa galera. É quem a gente mais tenta ajudar nesse momento. Porque a gente sabe que é um momento delicado para todo mundo. Se você se acha ao ponto de achar que não, eu formei, tô tranquilo aqui para meus plantões, eu sinto muito, mas ou você é inconsequente ou não vou falar para não ser tão ofensivo. Mas sinceramente, você não sai pronto da faculdade de medicina para o nível de complexidade que a gente costuma pegar nas emergências. Mas só que não tem só emergência. Existem outros caminhos que você pode tomar. E como eu disse, você pode estar só estudando para a prova de residência ou ter começado a trabalhar. Mas eu vou seguir no viés de ter começado a trabalhar, inclusive contando um pouco de como foi minha experiência. Que inclusive também eu já contei em algum conteúdo, mas tem tanta coisa espalhada aí que ninguém vai encontrar não. Então vamos falar um pouquinho da minha experiência que talvez te ajude. Ou não. E já explico o porquê. Na minha época, a gente tinha uma escassez maior dentro da medicina. Não tinham abertos tantas faculdades de medicina assim, então por isso você tinha muitos serviços que os coordenadores estavam ali, naquele corre de tentar fechar a escala. Hoje em dia, que é exatamente o motivo da minha ressalva, como muitos colegas chegam a cada semestre, eu tenho acompanhado, pelo menos na minha realidade próxima, irmão de um grande amigo meu mesmo que formou há pouco tempo, que os grupos estão lotados, muita gente aguardando para poder conseguir pegar um plantão. Então, aquele plantão de sexta à noite, que às vezes você ficava implorando, ou colocando um adicional para ver se alguém pegava. Agora, na hora que alguém oferece no grupo, 5, 6 pessoas já estão querendo assumir. Então tem que ver quem respondeu primeiro. E muitas pessoas se oferecendo, ó, oh, estou disponível domingo à noite, estou disponível sábado de noite, que eram plantões que relativamente de forma frequente apareciam nos grupos, pessoal tentando passar porque ia ter alguma festa ou porque teve uma questão de saúde, mas hoje em dia mudou mais esse cenário. Só que como na minha época a gente ainda tinha esse grau de escassez, eu tinha mais escolha. E por eu ter mais escolha, eu consegui fazer uma evolução em degrau. O que é que eu fiz? Basicamente, eu peguei os primeiros plantões em locais de baixa complexidade, praticamente a maioria eram em uma clínica em que tinha aquele atendimento ambulatorial, quase a unidade básica de saúde, em que era particular, mas os pacientes chegavam com aquelas queixas bem simples, queixas frequentes, e ainda assim batia algum grau de tensão. Então,
quanto maior a complexidade, maior vai ser seu nervosismo, sua tensão com o seu desempenho naqueles plantões. Então, eu pude ganhar algum grau de maturidade nesse processo. Depois, eu consegui pegar plantões no interior, porque lá a gente conseguia ter o contato com os pacientes de enfermaria, que eram pacientes com um quadro um pouco mais crônico e que a gente evoluía, avaliava como está, ajustava as prescrições, dava alta quando necessário e ao mesmo tempo a gente ficava responsável também pela porta, onde tinham pacientes já de emergência, mas que a grande maioria acabava sendo casos simples. Eventualmente chegava com uma coisa mais grave, normalmente relacionada mais a trauma, mas a grande maioria eram mais simples. Então a gente, normalmente, um ficava lá na porta tentando adiantar alguma coisa, os outros dois, um ou dois, acabava ficando na enfermaria para tentar passar logo os pacientes e resolver as pendências e depois ia para a porta para ajudar. E aí, nesse momento, eu consegui dar um segundo degrau de uma forma muito tranquila. Eu já tinha começado a fazer mais um atendimento ambulatorial, consegui seguir para esse atendimento um pouco mais da emergência, mas também acompanhando um paciente crônico. Tive alguns pacientes mais agudos, mais graves nesse momento, mas tudo muito controlado. E aí vem o terceiro degrau, que foi quando eu peguei uma emergência em um hospital terciário na capital. E aí sim, era bucha. Era bucha porque a gente ficava responsável pela sala vermelha, pela sala amarela, pela sala verde e pelos internados menos de 24 horas. Então, acabava tendo muito trabalho para pouca gente, que eram dois plantonistas. E, inclusive, por ser um hospital terciário, muita coisa grave às vezes chegava pelo SAMU. Então, era atendimento o tempo inteiro. E eu peguei muito paciente grave nesse momento. Mas assim, por outro lado, eu tinha muita estrutura e foi o motivo de eu ter aceito esse plantão, porque era um hospital terciário e que eu tinha a bioimagem disponível, então o meu processo de diagnóstico era mais acelerado, eu tinha especialidades para poder me auxiliar nesse processo, então eu tinha de plantão cirurgião geral, eu tinha anestesista, eu tinha o plantonista da UTI, eventualmente tinha as interconsultas do cardiologista, do nefro, da infecto, então sempre tinha alguém para discutir e quando precisava chegava ali e chamava para poder ver se tinha como me auxiliar. Então, sem comparação, foi o lugar onde eu mais cresci nesse período. Eu realmente tive uma curva de ascensão absurda nesse período, mas foi dentro de um desafio. Então, uma das coisas que inclusive vai sair de mensagem desse vídeo de hoje é você entender que a mudança é difícil, mas quando você olha para trás, você vê que você saiu completamente outra pessoa. E foi o que aconteceu nessa. Foi difícil, eu não ia de boa para os plantões de forma nenhuma. Todos os plantões eu ia em algum grau de preocupação, mas essa preocupação foi reduzindo. Sempre se manteve, mas nem se comparava com o começo. A experiência foi vindo, vai dando mais confiança, você vai também estudando, correndo mais atrás e vai ficando cada vez mais preparado, porque essa bagagem que você vai criando vai se juntando com a experiência e você vai lidando muito melhor com as situações. Mas sempre aparece um caso que você nunca viu, que você nunca teve que lidar e mais uma vez você vai ter que ir lá enfrentar um desafio. Então, para mim, esse foi um momento muito importante, mas ainda tinha alguns degraus. Eu acabei, nesse período, recebendo um convite também da coordenadora de outro hospital terciário que tinha recebido minha indicação e era para trabalhar exclusivamente na sala vermelha. Só que era um hospital terciário que o fluxo era muito maior de sala vermelha e chegavam casos muito mais graves, acabava sendo uma das referências. Então, eu tive uma conversa muito sincera, eu lembro na época, que acabou me dando uma confiança, pois ela trouxe exatamente que eu teria também uma boa retaguarda. Tinha tudo isso que eu já tinha falado desse outro hospital, mas tinha mais colegas experientes próximos de mim, na sala amarela, nos crônicos, na UTI. Então eu sempre tinha alguém ali que eu poderia chamar e discutir algum caso, acabar ajudando em algum procedimento. Então eu acabei aceitando. Só que esse período foi curto. Foi curto porque veio a pandemia. E eu já estava lá no hospital e o hospital se tornou uma das referências, inclusive, nesse período. Então, como a grande demanda do início era as unidades de terapia intensiva, houve uma grande reforma rápida para você ajustar diversos lugares para ser aberta uma nova UTI. E eu acabei entrando também na escala. Houve esse pedido da coordenação, a nova conversa, um pedido de continuidade e a gente acabou topando esse desafio. Mais uma vez,
um grande crescimento. Para mim foi muito bom um período estar junto com os colegas que eram bem parceiros nos plantões, que eu, inclusive, sempre que eu encontro pela rua, sempre bate aquele sentimento bom, então não eram colegas encostados, que deixava você se virar sozinho, então tive um crescimento também excelente nesse período. E, inclusive foi um período que agregou outras unidades, como eu já estava pegando experiência lá e tinha uma demanda muito grande ainda nas outras unidades, eu ainda peguei plantão também fixo em outras duas unidades de terapia intensiva. Uma que eu gostava bastante, que inclusive depois você vai entender que foi um dos meus gatilhos para tentar a prova de residência, e outra que foi temporária, foi criada em um local que não era nem hospital, justamente para atender a alta demanda. Então, na medida do possível, por mais que a terapia intensiva tenha uma complexidade maior do que a anterior, é um ambiente que tende, pelo menos na minha experiência, ser mais controlado do que as emergências. E por isso que eu digo que a depender de onde você trabalhe, você vai ter um grande desafio aí nas suas mãos. Só que aí vamos fazer já a transição, que é justamente o meu gatilho. Acabou acontecendo que a pandemia foi realmente se reduzindo, então esse hospital que era temporário já começou a ter aquela notícia que reduziria a quantidade de leitos e a escala tenderia a reduzir também. O hospital que eu gostava bastante veio uma conversa também que seria fechado totalmente para a reforma. Inclusive eu dei o último plantão lá, como eu disse. Então eu comecei a perceber um cerco fechando, ao mesmo tempo que o outro hospital, que era onde eu trabalhei primeiro na terapia intensiva, teve algumas mudanças de fluxo, algumas coisas burocráticas, algumas coisas chatas que eu percebia entre os colegas, que também foi me chateando. E aí, nesse somatório de coisas, chegou uma hora que começou a beirar o meu limite. Eu comecei a perceber de que eu não estava tão satisfeito onde eu estava. Era mais ou menos o período de agosto e eu planejava fazer prova no ano seguinte. Então aquele era meu último ano de trabalho e a partir de janeiro, que normalmente a gente adora botar um corte em janeiro ou na segunda-feira, a partir de janeiro eu ia começar a estudar para o ano que vem. Só que, como teve todo esse somatório de acontecimentos, eu acabei optando em fazer um hiperfoco no estudo mais uma vez, porque eu fiz isso lá para passar em medicina, e aí você pode ver isso lá no conteúdo anterior, lá de 10 anos atrás, mas agora eu fiz um outro hiperfoco, que inclusive foi até mais fácil, porque antes lá eu trabalhava de manhã e de tarde na empresa e tive que estudar para passar em medicina nos turnos da noite, na madrugada e nos finais de semana. Só que aqui eu conseguia passar uns plantões, conseguia ter mais tempo livre, eu consegui me ajustar muito melhor para me dedicar à residência. A diferença só é a questão da concorrência e o nível da prova, né? Então eu queria uma especialidade que eu sabia que era muito concorrida, então eu optei por fazer inclusive prova apenas no SUS Bahia mesmo. A gente tem excelentes serviços de anestesia por aqui, então eu não enxergava motivo de tentar fora. Então eu tinha um grande desafio pela frente, mas ao mesmo tempo eu tinha mais tempo livre. Então eu literalmente só fiz isso, eu estudava totalmente imerso. Posso conversar sobre como foi meu preparo em outro conteúdo, que esse daqui já está até grande demais. Mas eu acredito que o papo está indo bem, já já termina. Então, essa, para mim, vai ser a próxima grande mudança, que é quando você está ali trabalhando e você vai entrar na residência. Próxima mudança, a entrada na residência médica. A residência médica. E eu tô rindo porque tá tão próximo ainda, é tão recente o contexto que eu vou falar agora, que é engraçado até você lembrar dos desafios, as experiências que eu acabei tendo, todo esse momento que eu vou compartilhar com vocês agora. Mas a residência, para mim, aí eu tô falando do momento da entrada, porque a residência como um todo tem um desafio em si. Mas quando a gente fala de mudança, é a mudança de você sair do pré-residência, seja porque você saiu da faculdade e entrou direto, ou porque você estava trabalhando e entrou na residência médica. Essa mudança do R1 é uma mudança significativa. E antes que eu fale dos desafios, eu me sinto muito na obrigação de defender primeiro, porque eu posso me empolgar criticando. Então, defendendo primeiro, porque é muito sincero o que eu vou falar agora. A residência médica é necessária. O nível de amadurecimento, de crescimento pessoal, é absurdo. Então, por mais que você passe 5, 10 anos trabalhando na emergência, nas UTIs, e você sinta que você evoluiu absurdos,
Você não tem noção o quanto você erra no dia a dia sem saber que é erro, sem saber que você poderia fazer muito melhor do que o que você está fazendo. Porque, como eu falei num conteúdo lá, de que eu estava falando sobre como você conseguir entubar mais vezes na faculdade, eu citei que a gente precisa ter uma orientação na nossa prática. E isso é a melhor forma que a gente tem, a forma mais efetiva de aprendizado. E é muito real. Então, uma coisa é você, como eu estava falando de intubação, intubar várias e várias vezes na emergência e na UTI. Por mais que você conseguiu, você não tem noção a quantidade de erros e vícios que você criou, que você poderia ter feito de forma mais efetiva, menos arriscada, de uma forma muito mais limpa e por aí vai. Tem tanta coisa a se evoluir dentro da residência que é aquela coisa, por mais que seja muito difícil e eu tenha inúmeras coisas para criticar, eu poderia fazer um conteúdo de mais de 1 hora reclamando de residência médica, mas acredite, é super necessário. Então, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria de novo. Se eu tivesse que voltar atrás e o tempo fosse estendido, eu faria de novo, porque a mudança é muito clara. A evolução é gigantesca. Então, eu acho que é algo que não tem como você pular. Em algum momento você vai ter que optar fazer isso. Se você realmente deseja uma carreira em algo que você pelo menos sinta mais segurança, confiança em que você está fazendo o melhor pelo seu paciente. Porque, mais uma vez, não é porque está dando certo que é a melhor forma de ser feita. E o paciente não vai nem saber que existe essa diferença gritante entre o que você está fazendo e o que você poderia fazer. Dito isso, vamos ao foco do nosso vídeo de hoje, que é falar dos desafios. E quando eu falo de residência médica, eu considero que existem dois principais desafios. O primeiro é a dedicação de horário. Um motivo de eu ter trabalhado no período antes de entrar na residência é que eu já tinha sido alertado disso, da dificuldade que a gente tem de conciliar trabalho com a residência, até porque a prioridade passa a ser realmente a residência. Então, quando você já tem seus custos estabelecidos, principalmente se você morar sozinho, fica mais difícil você manter todos os custos e trabalhar muito menos com a bolsa que você ganha. Não é que a bolsa seja pequena, até porque se a gente compara com diversos profissionais, a gente vê a realidade deles, eles conseguem sobreviver tranquilamente com isso, mas normalmente quando você já está trabalhando é um certo choque de realidade. Só estou sendo realista aqui. Então o que é que acontece? É um período que você tem que se preparar mentalmente e financeiramente. Pode ser que você já tenha toda uma estrutura familiar, uma base que te permita isso. Se não, para mim foi muito melhor eu ter uma reserva que me permitiu ter tranquilidade ao longo do R1 sem pressa para poder trabalhar. Isso fez tornar um momento que já era difícil mais fácil. Ao invés de eu agregar dificuldade de estar com a cabeça dividida das contas que eu tenho para pagar, as parcelas do cartão de coisas que eu comprei, tenho que ainda arcar com aquelas parcelas. Então, me deixou muito mais tranquilo ter feito isso. Além do que a experiência que eu tive anteriormente, para mim, ajudou sim no período de residência. Mas você tem que ter em mente que, a depender da especialidade que você escolha, é quase exclusividade. Você tem que dedicar muito tempo na residência. E não é que a anestésio seja das mais puxadas, mas não é nem de perto leve. Então, a gente fazendo uma comparação rápida, de forma muito generalizando, a gente tem as residências de cirurgia sendo, para mim, as mais puxadas que tem. Eu percebo com o contato que eu tive com diversos colegas e por amigos que eu tenho, que acaba sendo muito mais cansativo, muito mais cobrado os residentes da cirurgia. Por outro lado, a anestésia fica naquele meio termo, quando a gente bota no outro extremo o pessoal da clínica. Mais uma vez, não é querendo criar intriga, é só o contato e a experiência que eu tive. Eu via muito mais os colegas conseguindo sair no meio da tarde, conseguindo ter horários de folga maiores, uma sensação de que eles estavam tendo uma rotina mais leve. Então, assim, não significa que todo lugar vai ser assim, mas numa regra geral, com a minha experiência, o que eu percebi é que você vai ter uma residência diferente a depender da especialidade que você escolha, e por isso que é importante, inclusive, nesse momento, você conversar com residentes dos serviços que você pretende ir, até para entender suas dificuldades, seus pontos positivos e negativos. Mas isso é conversa para outra hora. Mas, tirando a dedicação, para mim existe o segundo problema, que tem diversas facetas, mas que para mim é o principal, que é a hierarquia.
Hierarquia indo para os dois lados. Você vai entender que é o pior desafio que a gente tem durante a residência. O mais óbvio é você entender, obviamente, os chefes com você. Não significa que você vai ter chefes super desrespeitosos, não. Você, inclusive, vai ter chefes que vão se tornar amigos. Só que você tem uma variedade grande. E a gente sabe que é só dar poder ao homem que você conhece verdadeiramente o homem. Então você tende a conhecer a pior faceta de cada pessoa. Porque a pessoa tem um poder supremo, ela tem um poder de te prejudicar, de te dizer o que fazer ou deixar de fazer, de te liberar ou não. Então, esse poder na mão de uma pessoa que está com outros problemas, outras prioridades, ela pode prejudicar você em muito. E muitas situações vão acabar sendo injustas. Por mais que você tente ser a pessoa mais certa possível na residência, você vai passar por momentos de injustiça, inclusive na vida também, ok. Mas lá acaba sendo algo mais esculachado. É aquela coisa do tipo, você é residente, você tem que fazer e ponto. Então a justiça é colocada no bolso e tchau. Isso é meio complicado. Só que, como eu disse, você vai ter o lado bom também. O lado bom no sentido de que você vai ter chefes que, mesmo com esse poder, você vai passar a admirar e admirar muito, tanto pelo nível de conhecimento, tanto pelas relações, pelo nível de respeito, por mais que você esteja em uma posição hierárquica abaixo, você vai criando uma admiração tremenda por essas pessoas. Porque normalmente esses chefes mais linha dura, você vai perceber que é os que menos te ensinam. Normalmente são os chefes que mais querem ficar tranquilo, de boa e que você faça a parte deles. Então é bem complicado você lidar com esse momento. Então, quanto mais você trabalhar isso na sua cabeça, melhor. E olhe que eu tentei ao máximo trabalhar isso na minha. Porque, como eu disse, eu já tinha sido empresário antes, depois de que formei computação, tive muitas reuniões importantes, lidei com muita gente importante, formei, trabalhei em emergência, trabalhei em UTI, tive muita responsabilidade nas minhas costas para poder resolver tudo, e depois você às vezes é tratado que nem criança, às vezes e muitas vezes sem merecer. Então, eu tentei trabalhar ao máximo na minha cabeça em saber que esse período seria difícil, mas ainda assim vai ter muitas vezes que isso vai te incomodar, então é bom você adiantar. E aí eu preciso fazer uma observação. Hierarquia é necessário, é muito bom, mas hierarquia, como quase tudo na vida, tem sua função. A hierarquia é feita para organizar um serviço, para estabelecer funções, para fazer as coisas acontecerem de forma mais eficiente e para sim tornar um ambiente um pouco mais justo. Quando isso é corrompido e quando a relação não é uma relação de ganho mútuo, e eu estou te dizendo, não é que você tem que ganhar a mesma coisa que o outro lado, é que os dois lados têm que estar ganhando alguma coisa. Então, quando essa hierarquia é realizada apenas para eu, como chefe, e estou te dizendo isso na posição atual que eu estou, querer não trabalhar, ficar tranquilo no celular, resolvendo os problemas de minha filha, de meu filho, de coisas que eu vou fazer na minha viagem, e deixo você lá fazendo todo o esforço físico, todo esforço mental e não te dou nada em troca, que é o aprendizado, é só estou te dando a oportunidade de aprender. Pelo amor de Deus, balela. Ou seja, se você não para poder discutir, de tentar corrigir alguma coisa que não está sendo feita da melhor forma, de trazer sua experiência, tentar mostrar outras formas que aquilo poderia ser feito, você não está agregando ao outro lado. Então não há uma troca, não há relação saudável. Consegue me entender? Então, dentro dessa relação saudável, existem as outras facetas também da hierarquia, que não vai ser só perante você e o chefe, que é entre você e seus colegas. Até porque existe uma hierarquia também clara entre o R1, R2, R3. Então, quando você chega no R1, você é a base completa. Não vou considerar o interno nessa história. Então, só dentro da residência. Então, como você é a base, obviamente, e é totalmente justificável, você vai fazer as piores tarefas. Então, tende a ser o ano mais cansativo de todos. É o ano que você vai fazer o trabalho que ninguém quer fazer. E tá tudo bem. Você colocando isso na sua cabeça, tá tranquilo. Você tem que entender que é o seu momento. Que depois você vai passar para o próximo ano e aquelas atividades vão ser realizadas pelos próximos colegas que chegam ou não. E aí que mora o problema. Porque vão ter colegas que não vão respeitar a hierarquia, que não entendem que determinadas tarefas, que é o motivo de hierarquia existir, são feitas por eles. Então eles vão fazer ao máximo tentar dar uma desperto,
distribuir esse trabalho entre os outros R's, querendo alegar alguma coisa, desaparecendo do mapa, e isso sobrecarrega você. Ou seja, você vai fazer da sua vez e na vez do outro. E o grande problema é que a maioria desses colegas espertinhos são puxa-saco, porque eles são espertinhos, eles sabem os caminhos das pedras. Eles sabem que se puxar muito o saco, ficar de risadinha, super interessado na viagem daquele chefe que ele vai fazer, ele sabe que ele vai ganhar o agrado do chefe. E o chefe vai fazer vista grossa para aquela situação. Às vezes é a falta de amadurecimento, é porque está em outro momento da vida. E não, é só uma pessoa realmente esperta tentando ao máximo trabalhar menos e passar aquela fase mais difícil. Porque na hora que virar a chave, essa mesma pessoa vai saber dizer que não, é responsabilidade da R1 fazer isso. E por aí vai. Então, esse trabalho de hierarquia entre as várias peças do xadrez dentro da residência é um grande desafio que você vai enfrentar, principalmente quando você está na base, dentro da R1. Mas te digo mais uma vez, aproveite. Aproveite a residência, porque é um grande marco, você vai fazer grandes amigos, você vai evoluir absurdamente e você só aí vai perceber o quanto você precisava evoluir depois que tiver terminado a residência médica, que é o nosso último momento, nossa última grande mudança. A nossa formatura da residência, você se tornou agora um especialista. A nossa última grande mudança pode parecer aquela da formatura da faculdade de medicina. E sim, há algumas semelhanças, há o sentimento sim de que agora você é responsável por determinadas condutas, que você vai ser visto como especialista naquilo, então as pessoas vão te perguntar exatamente o que fazer. Eventualmente você vai ser responsável pela formação também de novos residentes, de novos colegas, então há muita responsabilidade nisso. Mas é muito, muito diferente daquele outro momento, justamente pelo equilíbrio entre o quão verde você está e a sua cobrança, a complexidade. Então, quando você é totalmente preparado na residência, você acaba tendo uma vivência muito maior com aqueles cenários que você vai passar após a residência, você já vai criando bagagem. Você teve toda uma orientação dentro da prática que formou em você uma cascadura, que ainda assim vai fazer você ter momentos de tensão, momentos de preocupação, até de ansiedade, normal. Só que anteriormente você está muito mais verde em termos de prática comparado à complexidade que você enfrenta numa emergência, numa sala vermelha, lá numa UPA. Então pode ser que você pegue casos muito mais graves que você nunca lidou. E por mais que você tenha algum suporte ali, que eventualmente vai ter outros colegas, muitas vezes quem está à sua volta tem um nível de formação muito parecida com a sua. Agora aqui não. Agora, na especialidade, por mais que você também vai estar iniciando uma nova jornada, você tem uma bagagem muito mais sólida, uma estrutura muito mais bem construída. Então, por mais que algumas situações possam ser desafio, você vai estar muito mais preparado para encarar esse momento. Então é um momento que você tem muito mais clareza em lidar, por mais que você vá fazer também um processo lento e gradual de confiança, em que você vai percebendo que sim, você consegue lidar com determinadas situações, sim, às vezes você vai precisar de ajuda e você vai crescer com aquela ajuda que foi dada e você da próxima vez já vai ter mais experiência e vai saber lidar de uma outra forma aquilo ali, que eventualmente vão surgir coisas que você não teve tanto contato assim na residência, mas você já tem uma bagagem que te permite crescer rapidamente em cima daquela situação adversa. Então, é muito melhor. E aí, o grande desafio nesse momento, junto a esse de você ir para o mercado como especialista, é você se encaixar nos serviços. Então, por isso, uma boa relação dentro da residência vai fazer muita diferença para você. Tanto que às vezes você fazer uma residência fora e retornar pode ser um desafio a mais, justamente por essa falta de contato. Hoje eu fico muito feliz onde eu estou trabalhando, porque inicialmente não foi planejado, mas acabou acontecendo de que eu
hoje me encaixei em diversos serviços variados. Então eu consigo em um serviço fazer ortopedia e queimados, no outro serviço eu tenho contato com geral, vascular, uro, cabeça e pescoço, endoscopia e colono, alguma coisa de radiointervenção. Em outro serviço eu tenho maternidade, em outro serviço eu tenho torácica, eu tenho plástica, eventualmente já está a conversa que vai começar a cardíaca e as neuros, que é uma coisa que estava faltando para mim. Eu trabalho em local que é clínica de oftalmo, de estética. Então, eu tenho uma gama de possibilidades para trabalhar que não me permite esquecer determinados manejos. Então, eu estou muito satisfeito hoje, mas não foi aquela coisa de sair e eu já estou trabalhando em todos esses locais. Obviamente, alguns eu já tinha mais contato, outros foram surgindo. Mas esse momento de mudança pode gerar algum grau de apreensão, de você tentar se encaixar em bons serviços, de você estar satisfeito de onde você está, que seja algo que seja próximo do que você busca. Então, vai ter alguns serviços, por exemplo, que são excelentes, mas que exigem de você uma carga horária que não necessariamente você gostaria para você. Às vezes é temporário, então pode ser totalmente útil. Você pensa assim, porra, eu vou me sacrificar em um período, é totalmente válido. Depois vão chegar novas pessoas que vão assumir isso de mim e eu vou conseguir ter uma carga horária mais tranquila. É uma forma também. Mas às vezes você percebe também que não é necessário você fazer esse caminho, existem outros caminhos também que vão te agregar tão quanto e você não precisa fazer esse sacrifício. Então, é algo não previsível, que não necessariamente depende de você, apesar de depender, como eu disse, por causa das suas relações e contatos, e obviamente por causa da sua postura e a forma que te enxergam, isso depende, mas por outro lado, às vezes é uma falta de vaga em uma escala, ou então a disponibilidade do serviço é em um dia que você já tem um serviço já escalado, então há um choque de horário e você não quer largar esse outro serviço que você já se sente bem nele. Então, assim, é um momento em que você vai se encaixando e se ajustando. E para mim esse foi um dos desafios, que é justamente você tentar se encaixar no mercado, pensando em um longo prazo. Mas as coisas acontecem, então para mim essa é das melhores fases, por sinal. Então é um momento que você sente que você começou a colher de toda essa jornada, você vai tendo uma qualidade de vida muito melhor, você começa a ter remunerações melhores, você começa a ter no dia a dia uma confiança, uma segurança muito maior nas suas condutas e você sente isso em benefício do paciente, em um respeito, em uma tranquilidade nas relações com as equipes. Então isso é muito bom. Você se sente recompensado dessa jornada inteira. Então, manter essa fase para mim foi sim dar uma pitadinha do que te espera, do que realmente você vai colher lá na frente se você persistir no caminho. Inclusive, se você acelerar certos processos que às vezes você fica adiando demais, e aí eu vou tentar recapitular uma coisinha ou outra de outros momentos, é que a gente acaba tendo colegas que, pelo apego ao plantão, ao financeiro, vai adiando, adiando, adiando fazer a prova de residência e cada vez mais vai se enganando, achando que no outro ano vai ser mais fácil, só que cada vez mais vão chegando mais colegas, a concorrência vai aumentando e vai ficando mais difícil. E a jornada às vezes vai sobrecarregando, a qualidade desses plantões de generalista vão reduzindo. Então, assim, vale muito a pena você fazer a residência. Então, quando você sentir que já criou a sua base para ir, ou se você tem condição de sair da faculdade e ir direto, vá de vez, porque realmente vale e vale muito a pena. Então, se você está sofrendo na residência aí, acredite, é temporário. Esse, para mim, é o principal conselho que eu posso te dar da residência médica. É que é um momento que, por mais que seja puxado, que seja difícil, que você está em uma situação de fragilidade perante o corpo profissional que está trabalhando no serviço, é uma coisa que vai passar e que logo logo você vai poder colher aquele esforço, aquele sacrifício daquele momento. Meu humor melhora completamente toda vez que eu penso nisso, que é só pensar no quanto de estresse que eu passei e o quão bom tá hoje. Então isso muda e muda muito a sua formação. Então, mais uma vez, vale a pena. E para finalizar, até como um bônus para quem ficou aqui assistindo até o final, primeiramente meu muito obrigado. Eu quero dizer que minha residência foi ainda mais complicada
do que provavelmente vai ser a sua. Eu vou contar isso de forma muito resumida, porque é um conflito muito grande que envolve muita gente e eu não quero ser irresponsável de dar detalhes em uma situação que possa vir a prejudicar alguém de alguma forma. Mas basicamente, eu não terminei a residência onde eu comecei. Eu optei em entrar na residência onde eu tinha o serviço, onde eu tinha escolhido fazer anestésio, onde eu acompanhava nos horários vagos os colegas, e hoje eu posso chamar de colegas. Então, quando eu saía mais cedo de um determinado rodízio, eu ia para o centro cirúrgico, ficava na cola, tentando aprender ao máximo com esses colegas que eu fiz contato quando eu estava no rodízio de cirurgia. Então, para mim, eu tinha um carinho e tenho ainda um carinho muito grande com esse serviço. E foi lá que eu escolhi. Eu tinha passado na época, eu não lembro se foi sexto ou foi sétimo, a primeira escolha e até a quinta vaga. E aí eu não tinha a opção de um serviço, mas todos os outros eu poderia ir e acabei optando por esse. Não me arrependo de forma nenhuma, mesmo que venha uma crise em seguida. Eu passei nesse serviço, primeiramente no R1, 9 meses, e foram 9 meses excelentes. Então eu aprendi muito, tanto que eu digo que boa parte que eu digo da base que eu tenho hoje da anestesia, eu tirei de lá. Eu tive excelentes preceptores, eu tive uma riqueza de pacientes absurda. Então, para mim, foi uma grande escola. Entretanto, houveram crises, uma crise política, um momento muito delicado que prejudicou o corpo de preceptoria e a gente começou a chegar em uma situação que a gente não sabia o quão bem formado a gente seria se a gente se mantivesse mais 2 anos lá no serviço. Então houve toda uma briga para a gente ser transferido, para se resolver a situação. Não seria fácil, então não seria a tempo hábil de não prejudicar a gente e acabou que a gente conseguiu ser transferido. Primeiramente de forma temporária, então, como eu tinha a maior nota entre os colegas, eu consegui escolher para qual serviço eu iria. Acabou tendo essa disponibilidade, os outros serviços abraçaram essa crise e nos ajudaram. Então, eu fui para aquele serviço que eu não tive a oportunidade de ir na primeira vez, fiquei por lá por 3 meses. E para mim já foi um aprendizado absurdo, porque é um serviço particular em que eu pude ter contato com outros fluxos, com outros equipamentos, com outros preceptores, outras mentalidades, e que isso me agregou bastante. Então foi muito bem recebido e me agregou muito esse período, por mais que seja um período de 3 meses. Então eu acabei formando um carinho muito grande também por lá. E aí chegou que teve um momento que eu precisei retornar. Algum dos residentes da nossa época precisava retornar para o serviço anterior porque ia ter uma nova avaliação. E como alguns já tinham conseguido uma transferência definitiva, a gente deixou esses colegas que já estavam na transferência definitiva ou que estavam muito próximos de conseguir lá nesses outros serviços e os outros voltaram, inclusive eu. Então eu passei um período de novo nesse primeiro serviço. E nesse primeiro serviço, como ponto positivo dessa época, eu posso dizer que era a quantidade reduzida de residente. Então, as maiores cirurgias, a opção de escolher aquelas cirurgias que eu não tinha tido tanto contato, porque era uma cirurgia do R3, por exemplo, eu pude fazer mais nesse período. E eu passei por volta de uns 2, 3 meses ainda nesse serviço que eu havia iniciado, que foi esse período de resolver toda a burocracia, fazer uma nova avaliação e determinar qual seria o destino do serviço. Agora eu digo a você, foi muito, mas muito complicado. Se eu falo das dificuldades das mudanças, para mim, ter passado por tudo isso, eu não consigo nem descrever para você o quão difícil foi por você não saber onde você estaria no mês seguinte. Porque a gente tem algumas certificações na anestesia, não vou entrar nesse tópico agora, mas a gente tinha aquela sensação de que a gente ia perder uma das certificações, a gente tinha a sensação de que se a gente se mantivesse muito tempo em um serviço que estava com um corpo deficitário, a gente ia ter prejuízo na formação. Então, e tinha um somatório de dúvidas do que aconteceria e de que você tinha que ser ativo no processo porque as pessoas não tinham interesse em resolver por você. Foi muito complicado, muito delicado e inclusive foi um momento de muita tensão. Mas quando eu olho para trás, eu vejo o quanto isso me agregou. Porque eu acabei sim sendo transferido mais uma vez, agora para um terceiro serviço, onde mais uma vez só tenho a agradecer, fui muito bem recebido. Obviamente, todos os serviços têm pontos positivos e negativos.
Mas quando eu consigo olhar para trás e perceber o quanto eu consegui aproveitar desses três serviços por eles serem complementares, e eu digo isso na minha visão de anestesista, por ter especialidades e focos e fluxos diferentes, me agregou muito. Porque um serviço sendo uma grande referência pública vai ter um determinado perfil de pacientes. Outro sendo uma grande referência particular vai ter outro perfil de pacientes e especialidades mais fortes do que aquele que foi do público, comparando, alguns vão ter mais fluxo aqui, outros vão ter mais fluxos cá, e depois eu vou para um terceiro serviço, que é o hospital escola, em que tem também outras especialidades que se agregam. Então eu acabei tendo contato em alguns serviços com especialidades que eu não tive em nenhum dos outros dois, e por aí eu fui complementando. Por mais que haja um fluxo já pré-determinado nas residências de você fazer esses rodízios externos, ou seja, por mais que você é um serviço, você acaba rodando um mês, 2 meses em outro, não é algo dessa forma de você ir lá e ser residente do serviço, ser aceito como um residente do serviço e não como alguém visitante. Então, eu acabei aprendendo muito e sendo muito proveitoso para mim toda essa crise, mas sinceramente foi muito complicado. Tanto que se eu dissesse a você assim, e se voltasse atrás, você queria passar pela crise de novo? É engraçado responder, mas sim, eu passaria. Por todo o resultado que eu tive depois, por toda a bagagem que eu pude criar, sim, o saldo foi completamente positivo. Então, eu só tenho a agradecer a esses serviços. Claro que se eu fosse aqui criticar e reclamar, eu também teria um vídeo inteiro de 1 hora para poder reclamar de todas as coisas que já aconteceram em alguma determinada situação, mas são coisas pontuais. E aí a minha principal dica é que justamente é temporário. Todos esses momentos são temporários, eles vão passar. Então, por mais que seja difícil, como foi difícil para mim enxergar em uma situação, algum ponto positivo, quando você não sabe o quanto você vai se prejudicar naquilo, onde você vai estar no mês seguinte, como eu falei, ainda assim passa. E ainda assim, mesmo em uma crise tão grande, eu consigo dizer hoje que eu voltaria atrás e passaria de novo. Então é só para te dar uma tranquilidade que por mais difícil que esteja a fase que você está agora, ela vai passar e tem algo para você colher lá na frente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa longa e te agradeço muito se você ficou aqui ouvindo até o final. Espero ver vocês aqui, principalmente vocês que ficaram até o final, muito mais vezes. Estou disponível, pode mandar por direct, pode mandar por comentário, o que vocês acharem melhor. Eu peço até desculpas se em algum momento você mandou algum contato lá pelo direct, pelo Instagram, a gente não viu, ou uma mensagem no Facebook, antigo Facebook, mas muita gente a gente viu que tinha mensagens muito antigas quando a gente resolveu abrir. Então, peço desculpas se você ficou sem resposta em algum momento, mas agora, com muito mais tempo livre, digo assim, com muito mais controle do meu tempo, porque tempo livre nem tanto, eu consigo sim dar conta de dar mais atenção a vocês e tentar contribuir com algo que eu gosto tanto, que é essa questão da educação médica, é essa comunidade que a gente vai aos poucos aqui reformulando, criando novamente, para a gente poder se ajudar, porque eu também tenho muito a aprender ainda com vocês, tá certo? Então, mais uma vez, estou à disposição, vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui!